A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, para mais um vídeo. Muito prazer novamente estar com vocês, uma honra para mim, né? E eu quero dar continuidade, né, nos princípios elementares da doutrina de Cristo. E para então eu preciso finalizar o fé em Deus, né? A gente está trabalhando fé em Deus, né? Na aula passada a gente viu arrependimento e conversão, no vídeo passado. Então esses vídeos de fé em Deus, de arrependimento de almas mortas, eles estão no meu canal, na playlist Princípios Elementares da Doutrina de Cristo. Então se inscreve no meu canal, você entra ali e acessa o canal e vai ali em playlists. Nas playlists você escolhe a playlist que você quer, das que eu tenho você quer conhecer um pouquinho melhor, né? E que nem esse vídeo ele vai estar na playlist Princípios Elementares da Doutrina de Cristo, que são, né, são os fundamentos, né, os princípios básicos, as coisas mais essenciais, os pilares onde vai ser estabelecido toda a edificação da casa de Deus, né? E arrependimento de almas mortas nós vimos, nós fizemos uma série de vídeos em relação a isso, vídeos bem pautados, bem fáceis de entender, com analogias muito importantes. Eu fiz pegando elementos do Antigo Testamento muito sérios, né? Contextualizei, simplifiquei, estou fazendo isso ainda. E na aula passada a gente viu arrependimento e conversão, os dois aspectos, né? Porque a gente sabe que fala de várias partes da palavra nos é comunicado isso, né? Arrependei-vos e convertei-vos, né? O arrependimento ele vai tratar da vida passada e a conversão da vida futura. Nós encerramos a vida passada e abrimos para a vida futura, uma nova vida, que é a conversão, que é uma vida de fé em Deus, né? Tudo se faz novo. Então vamos começar? Hoje nós vamos ver, talvez essa seja a última ou a penúltima aula em relação à fé em Deus. Claro que a gente não exauriu o assunto, porque é um assunto muito complexo, né? E sempre quanto a gente estudar mais, a gente vai aprendendo mais ainda. Mas demos uma boa pegada. Eu vejo que ficou muito fácil de entender. Se você pegar todos os vídeos ali, você vai sair amadurecido, né? E claro, quando vier outras questões em relação à fé em Deus, fica mais fácil para você assimilar, tá bom? Fé em Deus como um princípio de vida. Fé em Deus é converter-se a Ele, voltar-se para Ele e depositar a confiança no governante do novo reino, e crer que tudo que ele estabeleceu, prometeu, realizou ou irá realizar é absolutamente verdadeiro, correto e justo, né? Então, esse arrependimento é nós voltarmos a Ele, né? Nos voltarmos a Ele e iniciarmos essa nova caminhada com Ele. Tiago 1,17. Vamos ver aqui. Tiago 1,17. Está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, né? E segundo a sua vontade, 18 fala assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha, então pela palavra de Deus, essa semente incorruptível, nós somos formados como nova geração do Senhor, né? Pedro, ele fala disso também. Deixa eu ver se eu pego aqui, Pedro, algo sobre isso aqui também, que é bem importante. Vamos ver, 1 Pedro. Aqui, ó. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados de semente, não de semente corruptível, não de homem, né? Mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre.
O alcance disso que nós estamos falando é o alcance da palavra, onde tudo vai se desgastar, menos a palavra. A palavra de Deus vai ser eternamente. As coisas desse mundo, as coisas em relação ao mundo físico, a esse plano de existência, elas vão passar, sabe? A matéria ela vai se corromper. Eu estou batendo numa mesa de madeira aqui. Ela tem um tempo de vida, isso aqui. Tudo que você olhar nesse mundo físico, ele tem um tempo determinado de vida. Por mais que seja duradouro, o ferro ele vai corroer, seja o que for, ele vai se acabar. Né? Há um prazo de validade para tudo isso, mas para a eternidade, para o que está nos proposto, não. E é isso e é por isso que a dimensão do que, meu irmão, é grande as coisas com Deus, que Deus está nos entregando agora, e já nessa era, nesse tempo, né? Então, Tiago, ele falava ali que, né, Tiago e Pedro aqui, eles estão falando algo muito sério aqui. Ó, eu vou ler novamente o Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é perfeito, tudo que é gigante mesmo, assim, sabe, infinito, eterno, maravilhoso, grandioso, vem do alto, do Pai das luzes, de Deus, né? Pela palavra de Deus, que é o que acessou esse mundo, que é de mais grandioso que há nesse mundo, né? Para que fosse descendo dos pais da luz, em quem não há sombra nem variação nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Né? E a gente viu aqui em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, né? Então, você veja, a palavra de Deus, essa palavra de Deus, em determinado momento, ela se fez carne, né? Em Cristo. Essa palavra de Deus, ela já era anunciada lá no Antigo Testamento, o verbo de Deus, né? Por meio do princípio Deus criou todas as coisas, não foi? E o princípio é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha a grandiosidade das coisas. Precisamos entender a grandiosidade das coisas que nós estamos vendo. E Deus está nos colocando nessa nova vida, né? E ele fala assim, e detalhe, então ele está fazendo um contraste aqui de coisas que passam e de coisas que não passam, coisas que vão ser duradouras, eternas, né? E com o que nós estamos lidando agora é com coisas externas. Nós estamos saindo do olhar para o mundo físico para um olhar para o mundo espiritual, as coisas eternas, né? E aqui ele faz, no 18, ele faz uma analogia ali sobre como as primícias das suas criaturas, uma analogia à festa das primícias, né? E isso é grande. Por que é grande isso, Jorge? Por causa que é o seguinte, né? E ali em Pedro a gente viu, vou novamente ver ali, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus, ela se fez carne, né? Andou sobre a terra, que é Cristo, e daí ela foi semeada, como o Senhor Jesus falou, como grão de trigo. Se ele não for plantado, se ele não morrer, fica ele só. Então o Senhor Jesus ali, ele veio o tempo da cruz, ele passou pelo sacrifício, e colocaram ele na cova, né, lá no lugar que ele foi enterrado lá. É um símbolo de que ele foi plantado. E porque ele foi plantado, nasceu muitos grãos de trigo. E lá na festa das primícias, né, são tempos determinados isso. Deus determinou tempos para esse mundo. Esse mundo ele tem 6 tempos determinados para coexistir, até que se cumpra todas as coisas de Deus.
E eles estão determinados, isso já vai falar lá em Gênesis 1, 27, se não me engano, que vai falar que ele criou o sol, a lua, as estrelas para moedas, para tempos determinados, para estações que vão acontecer cada coisa, né, para tempos determinados. E essa palavra moeda, tempos determinados, ela se aplica a festas também. Festas também é a mesma palavra, moeda, tempos determinados. E quando a gente vai pegar essa sincronia dos moedas do tempo determinado, a gente vai ver que tem a Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São 7 tempos determinados. 6.000 anos, 6 desses, o 7º é o milênio de Cristo, e 6 está sob o jugo do inimigo, né? Então são 6.000 anos que nós vamos estar, que tem determinado sobre esse mundo, né? 6 ciclos que tem determinado sobre esse mundo. Mas como a gente sabe que é 6 ciclos, Pastor Jorge? Porque quando a gente vai lá em Pedro, nós já estamos em Pedro, aqui estava em Tiago, quer ver, ó, aqui em Pedro. Em 2 Pedro, eles vão começar a inquirir Pedro sobre a vinda de Jesus. Ah, mas os nossos pais já falavam que ia vir, Jesus ia vir e tal, e não sei o que, nada, né? Aqui em 2 Pedro 3, né? Ele vai falar assim, ó, no 3:4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Daí Pedro vai falar, e eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, ó, aquela que nós vimos ali em Tiago 1,17, aquela que dura eternamente, né? Aquela que nós somos gerados agora por uma eternidade, e em 1 Pedro, lá na 1 Pedro também falou ali, né? Um 23 também falou, nós somos gerados, né, pela palavra de Deus, e aqui ele vai falar que pela palavra de Deus, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Então, o que vai acontecer? Pela palavra, tudo pela palavra de Deus. Então começou tudo pela palavra e tem um tempo determinado. E quando chegar o tempo desse mundo, ele vai ser enrolado como uma cortina. Vai passar todas essas coisas para vir uma nova etapa, que é a eternidade, né? Porque Deus, ele é da eternidade, ele é de eternidade, né? Ou seja, o infinito não teve começo, mas ele abriu um tempo, né? Do Kairos, que é a eternidade, ele abriu um tempo, né? E a eternidade, e daí daqui continua a eternidade novamente. No meio dessa eternidade há um tempo de existência. E no meio desse tempo, tem esse período, ele tem um começo e tem um fim, né? E esse período ele está determinado em 7 etapas. Aqui em 2 Pedro ele vai falar assim, ó, no 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando a gente aplica essa chave aqui lá em Gênesis, foi criado em 6 dias, no 7º, Deus separou para descanso, não é isso? Então, cada dia tem 1000 anos, então são 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos. O 7º é o descanso, é o reino milenar, nós vamos estar com Cristo, tá bom? Então, aqui eu não tenho, mas lá no quarto eu tenho um mapa, que é do pastor Felipe, né, esqueci o canal dele, mas se der eu coloco o link ali embaixo, e esse mapa ele é bem assim, porque ele é bem planejado, ele tá conta as datas certinhas, é bem datado, bem organizado, é muito bem para a gente estudar as escrituras. Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente percebe, a gente vai conseguir saber em que época nós estamos, né? Se está próximo ou não do sétimo 1000 ano, do 7º milênio ou não, né?
pelas datações corretas, organizadas ali. E na mesma, sincronizada com isso, paralelo a isso, nós temos também os moedes, que são os tempos determinados para acontecer cada coisa. E os tempos determinados, que está embutido entre a eternidade, como eu demonstrei aqui há pouco, são a Páscoa, os asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. O tabernáculo é como se fosse o sábado, o sétimo milênio, onde ele foi separado, né, para Deus, onde ele descansou, né, abençoou, descansou, né. Então tá. Mas agora vamos ver aqui, então, por exemplo, agora a Páscoa já aconteceu esse tempo determinado? Sim. A Páscoa lá, a gente sabe que é a saída do povo do Egito, mas a gente sabe também que a Páscoa, a sombra, é a saída do Egito. A realidade é o quê? A realidade é o advento do Senhor Jesus, né? Porque Paulo ele nos explica isso lá em 1 Coríntios 5, aqui em 1 Coríntios ele vai falar assim: Cristo é a nossa Páscoa. Então ele tá trazendo a realidade da festa da Páscoa. Ele está nos falando sobre a realidade da festa da Páscoa. Deixa eu abrir aqui para a gente ver bem rapidinho. 2 Coríntios. Porque isso vai abrindo um leque muito grande e vai dando prazer na gente de estudar as escrituras, e vai abrindo muita chave, a gente vai conhecendo muita coisa. Aqui 1 Coríntios 5, versículo 7, vai falar assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No 8, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nessa passagem aqui de 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, Paulo está fazendo alusão a duas festas, a Páscoa e os asmos, que eram juntas, essas duas festas. A Páscoa era o sacrifício do cordeiro. Quem que é o cordeiro que foi sacrificado para tirar o pecado do mundo? Cristo, ele demonstra aqui. E os asmos, fazeis os asmos em sinceridade e verdade. Tirar a malícia, tirar o fermento da casa. O asmos fala de tirar o fermento, tirar a mentira, viver uma vida em sinceridade e verdade. Então nós adentrando agora no fé em Deus, nós temos que ter uma vida diferente da vida que nós tínhamos no mundo. Por isso o arrependimento é acabar com o antigo mundo, se arrepender e passar vivendo num novo mundo, que é o reino da luz, que é o reino com Cristo. E a maneira de viver aqui é uma maneira diferente. Mas voltar para mim, terminar esse parênteses que eu abri aqui no estudo. Então, como a gente viu ali, a Páscoa a gente já viu que já ocorreu um tempo determinado, dos 6, né? 7, porque vamos contar com o milênio, né? A gente viu que já ocorreu. Os asmos, a gente viu que já ocorreu. As primícias, será que já ocorreu? Por isso que Tiago, ele fala aqui no Tiago 1,17, ele fala aqui, ó, Cristo, que nós somos as primícias, quer ver? Aqui em Coríntios, Paulo vai falar que Cristo é as primícias. Mas como nós estamos em Cristo, nós também somos as primícias. Então, olha o que Tiago vai falar aqui. Por que ele usa essa palavra, Tiago 1,17? Todavia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, sendo do Pai das luzes, em que não há variação de sombra. Daí no 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Da onde que ele pega essa palavra primícias? Por que ele usa essa palavra primícias? O pano de fundo de Paulo, de Tiago aqui e de Paulo, nas cartas de Paulo e de Tiago aqui, as festas ele está usando. Então tinha a gente viu a Páscoa, a Asmos, e tem as primícias. Nas primícias, quando eles entraram na Terra Prometida, porque no deserto eles não semeavam, não poderia ser plantado no deserto, mas essa festa ela ia começar a ser executada quando eles entraram na Terra Prometida, em Canaã lá, né? Fisicamente, porque espiritualmente eles não entraram ainda, espiritualmente é o milênio, né? Porque lá em Hebreus fala que todos eles morreram sem ver a promessa. Então tá. Então a gente sabe que as primícias também aconteceram. Aqui Tiago fala que nós somos as primícias. Quando eles entraram na terra, eles faziam a plantação, ele pegava um molho
do trigo, o primeiro feixe de trigo lá, que eram as primícias para levar no tabernáculo. Isso está lá em Levítico 23, se eu não me engano. Hoje não é estudo sobre as festas, estou estudando outra coisa, mas a gente vai chegar nisso, só estou contextualizando para vocês entenderem. E o Pentecostes já aconteceu? A gente sabe que já aconteceu. Essa sombra das festas do Pentecostes lá na lei, né? Que a lei, se vamos se lembrar, a lei, Hebreus 10:1, a lei é a sombra dos bens vindouros, né? Não tem imagem exata das coisas. Então a lei é uma sombra. Aqui não vai dar para vocês verem, mas se tivesse um sol lá, eu ponho a mão aqui e a sombra ia fazer aqui no meu peito, porque o sol está vindo de lá. Então quando a gente está tratando com a sombra, mas a realidade é outra coisa. A Páscoa lá na sombra era a saída do Egito, era o Cordeiro, né? A realidade da Páscoa é Cristo. O osasmo é tirar o fermento da casa, né? Na sombra. Na realidade, o que é? Viver uma vida em sinceridade e em verdade, né? As primícias, lá na festa o que era? Colher o feixe de trigo e levar no templo, que era o tabernáculo, onde Deus habitava. As primícias, agora o que é? Cristo é a primícia e nós também somos a primícia. Os primeiros que vêm, os primeiros que nascem do grão de trigo, que foi Cristo que nasceu, né? Você consegue entender? Então, um jogo de sombras e realidade. Lá em Hebreus 10:1 está isso. Pode ler lá. E também Colossenses também vai falar, né? Então tá. Então o Pentecostes também já aconteceu. Então a gente sabe que tem 3 festas só que falta acontecer. Tá entendendo? 4 festas aconteceu. A Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas e tabernáculos. As trombetas, o que é as trombetas? É o anúncio. Então, depois que tinha a festa do Pentecostes, ia demorar um tempo daí para o povo se reunir novamente para a próxima festa. Então, ali daí demorava um tempo, então o povo voltava às casas. E daí, por um tempo lá, quando estivesse chegando a época da festa das primícias, 10 dias era tocado as trombetas para avisar o povo para se preparar para a festa da expiação. Falei primícia, mas é expiação, né? Porque na festa da expiação era uma das festas mais importantes que tinha, que ia ser entrado no Santo do Santo, no Santo do Santo para fazer o sacrifício pelo povo, né? E era um dia muito aguardado. Só que nesse dia era um dia que tinha que ter um ritual bem forte, né? Ia ter que estar em jejum, se não me engano, ia ter que ter, não ia poder fazer obra serviço, ia se vestir de pano de saco, ia falar de arrependimento essa festa. Não me lembro bem se ia estar em jejum, mas depois quando a gente entrar no estudo das festas, a gente vai ver isso. Só estou contextualizando agora, para a gente ter a ideia do que. Então a festa das trombetas já está acontecendo, nós estamos anunciando para o povo que a questão da festa da expiação, ela está ocorrendo. Então Cristo, quando ele subiu, quando ele estava aqui na terra, quando ele subiu arrebatado, ele subiu para entrar no verdadeiro tabernáculo, né? Isso está lá em Hebreus. No estudo das festas a gente vai ver bem certinho isso daí. E nós estamos avisando o povo sobre todas essas questões, para o povo se preparar, se arrepender e tal, né? E também essa continuação da festa das trombetas também vai ser lá pelas 2 testemunhas, que vai avivar mais essa questão desse anúncio do arrependimento, para o povo se preparar para a saída do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, né? Para pegar o povo para levar para os tabernáculos, tá bom? Então eu só contextualizei isso para a gente ter uma ideia. Mas nos estudos lá, quando a gente for ver isso, vai ficar bem nítido e claro toda essa questão. Mas é importante a gente já saber. Eu costumo dizer assim, quando a família se reúne na mesa, e daí tá lá, é um almoço de domingo, tá aquele frango assado, uma carnona assada, tudo, e tá os nenéns também sentam na mesa, né?
para comer junto com a família. Só que eles não comem a carne assada, eles não comem ali aquele alimento mais substancioso, eles vão comer a papinha e tal, tudo, mas eles estão sentindo o cheiro e olhando tudo aquilo ali e vendo a galera desossando tudo aquelas comidona gostosa ali, né? Isso vai abrindo apetite nele e preparando ele para quando ele crescer e participar desse banquete, sabe? Então eu costumo entender assim que dos meus estudos eu vou colocando assim essa parte mais leve, assim, mais básica, mas vou recheando ela, mostrando que tem alimentos muito mais profundos que a gente já não conhece ainda. E é importante conhecer, né? Vocês conseguem entender? E até aqui no livro de Hebreus vai falar sobre isso. Quer ver aqui, ó? Hebreus 6. Ele vai falar assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismo, que é o que é a sequência que a gente está vendo, né? Ressurreição de mortos, juízo eterno e tal, né? Que é o que a gente está vendo. E ele fala, prossigamos até a perfeição, então a gente tem um caminho para seguir, né? E isso faremos se Deus o permitir, né? Ele vai falando ali, e no 5, e no 5 ali, no capítulo 5 de Hebreus, ele vai falar que nós já deveríamos ser mestres, já era para nós estar comendo alimento sólido, mas é necessário nós voltar a comer leite ainda, porque nós não estamos preparados para comer o alimento sólido, né? Porque a gente ficou ali só nessa fase, e o alimento sólido vai nos dar substância para crescimento, tá bom? Então vamos continuar aqui, senão o estudo vai ficar muito grande. Já deu 26 minutos com a introdução ou não? Eu vou jogar até, acho que mais um pouco aqui. Vamos ver se eu dou uma acelerada, porque eu queria terminar hoje esse estudo da fé em Deus aqui. Então, Tiago 1,17, a gente viu. Então, eu vou ler novamente. Fé em Deus é converter-se a Ele, voltar-se para Ele, e depositar a confiança no governante do novo reino, e crer que tudo que ele estabeleceu, prometeu, realizou ou irá realizar é absolutamente verdadeiro, correto e justo, que foi o que a gente viu ali em Tiago 1,17. Toda dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, né? Então as coisas maiores, o crescimento mesmo espiritual, para a gente sair desse círculo onde a gente está preso, que eu demonstrei no vídeo passado do arrependimento, a gente está preso por egoísmo, orgulho, timidez, medo, raiz da amargura, cara, uma galera de coisas que a gente está aprendendo nós nesse mundo aqui, nós estamos envolvidos nisso, embaraçados nisso, sabe? E é só arrependimento mesmo, eu não quero mais isso, eu não aceito mais essa prisão, e você clamar pelo libertador, e aí Deus desce e envia o libertador. Talvez já chegou na tua vida agora, né? Talvez você tenha orado, tenha clamado, o teu coração tem pulsado por coisas maiores, você não tem se conformado com esse mundo da maneira que você está olhando aí, porque a escravidão não é absurdo, esse local que nós vivemos, é medíocre, é irrisório. Nós não podemos aceitar isso. E temos que clamar por socorro. E aí nós clamamos por socorro e o Senhor nos envia socorro para nos tirar dessa situação. Então a fé é a dependência em Deus. Está entendendo? Então, nessa vida que agora muda tudo. Lá nós dependíamos de nós, né? Agora aqui é Deus entra assumindo o posto mesmo, né? De pai. Então é a dependência de Deus para a continuidade da própria vida, das ações, planos, estratégias. É a fé que nos leva a convergir todos os nossos planos para o propósito de Deus, né? Nesse mundo nós achamos que nós que respiramos, nós vamos acordar amanhã, nem pensamos direito. Amanhã eu vou acordar. Como que você sabe que você vai acordar amanhã? Se acordar, acordou, se não acordar, não acordou. Né? Você não sabe. E Deus te renovou, você abriu os olhos hoje. Pô, cara, tô vivo. Pra que você tá vivo hoje?
Quando você começa a pensar e perceber essas coisas, Deus te deu uma nova oportunidade de fazer grandes coisas, de acumular tesouros nos celeiros do céu, onde a traça não corrói, nem a ferrugem rói, ou vice-versa. Tá entendendo? E quando você acorda para essa nova vida, para esse novo dia, você até o teu respirar muda, meu irmão. Você inspira assim com toda a pureza do ar que Deus te deu, não atmosférico que nós vivemos nessa poluição, mas o ar espiritual, o físico, tudo. Meu Deus, toda a questão, nossa Senhora, se abriu um leque de uma nova vida para mim agora, que eu vou galgar, que eu vou caminhar por ela, olhando, admirado, porque, sabe um nenê quando ele começa a nascer, quando ele começa a conhecer as coisas, uma borboleta, ai, olha uma formiga, e vê ali isso, e vê aqui um passarinho, então, bola, não sei o que, televisão, e não sei o que, fica maravilhado com cada coisa que ele vai descobrindo e conhecendo, e é curioso, assim é nós, irmão. A vida ela se deslumbra novamente para nós se nós adentrarmos dessa maneira que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus. Não de uma maneira fútil. É rico isso. É maravilhoso isso, irmãos. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Você está entendendo? Você está saindo do átrio. Você está entrando no santo lugar. Irmão, Moisés se deparou com a sarça ardente, que é um símbolo do candelabro ali, e Deus falou, tira as tuas sandálias do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo, aonde você está adentrando agora esse terreno da fé em Deus aqui, é um lugar santo, irmão, não é a mesma coisa que lá, irmã. Tá? Então, agora, nós dependemos de Deus para a continuidade da nossa vida. Então, quando o homem saiu do Éden, ele ficou como que se fosse de maior. Agora eu sei o que é bom, o que é mal, e tal, não sei o que. E vai caminhar nesse mundo. Só que quem somos nós? A árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe, irmão? E quando a gente volta novamente a Cristo, a gente come a árvore da vida, que Cristo nos liga com o Pai, agora nós necessitamos novamente da dependência dele. Nós olhamos, isso é bom, isso aqui é bom, e é tão bom que eu vou ficar 24 horas de cuidado nele. Mas daí Deus diz, não, isso não é bom. Ou isso é bom, às vezes nós achamos que não é bom, não, mas Deus vai falar, é bom, porque agora não é mais o que nós achamos, é o que Deus vai falar, e Deus vai nos ensinar direitinho o que é bom e o que não é bom, quando que é bom e quando que não é bom. E é maravilhoso se tratar, irmão. Lembra que quando eu vim para Deus, quando eu me converti, vou ter que contar essa história, Deus falou assim no meu coração, assim, você não vai assistir televisão. E daí eu pensei, meu Deus, fiquei radical agora, nem televisão não assisti. Ai. Eu achava que o chutar bola é o ovo do capeta, que me falavam. Meu Deus do céu, fiquei radical. E agora? Eu falei, não, mas se Deus falou, não vou fazer, não vou assistir. E passava ali a galera assistindo televisão, eu passava na sala, todo mundo começou a reparar, né? Eu não vou assistir, eu falei, não, agora não vou assistir, não, tal. E passou um tempão, 2 meses mais ou menos. De repente Deus falou no meu coração, agora você pode assistir. Daí de repente eu fui, sento, assistir um filme com a galera ali, todo mundo dizendo, nossa, ué. Falei, não, agora, tá entendendo? Então Deus vai fazer esse tipo de tratamento conosco. Não é uma coisa não presta para sempre. Deus está organizando e acertando tudo, e vai temperando, organizando todas as coisas. Agora é Ele que fala o que é certo e o que é errado. E muita coisa que você acha que é certo, que eu acho que é certo, é errado. E muitas vezes a coisa que você acha que é errado, é certo. E quando nós começamos nessa vida com fé em Deus, os nossos ouvidos espirituais se abrem e Deus começa a falar audível no nosso coração. Com base de muita oração dos irmãos. Paulo lá em Efésios fala, eu oro para que os vossos olhos espirituais se abram. Quer ver, irmão? Aqui, ó. Então entenda como que é isso. E não, irmão, não vai conhecer, não vai perceber, vai ser loucura isso, se os seus olhos espirituais não forem abertos. E não é você, é a revelação. Revelação não é o que você quer ver, eu acho que é se Deus te revelar. Se Deus olhar pro teu coração aí e fazer isso. Aqui, ó, Paulo assim, ó.
Efésios 1, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos abençoou com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais, que é o lugar que nós já estamos agora pela fé, né? Lugares celestiais, como também nele nos elegeu, daí ele vai falar assim, no 13, em quem também vós estáis, né? Daí no 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, está orando para eles. Por quê? No 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Ah, meu irmão, sem espírito de sabedoria e revelação, estacione. Ah, nem vai, não vai, não vá, que você vai quebrar a cara. Espírito de revelação, né? De revelação, daí no 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmão, você não vai, escuta o que eu estou te falando, se você não tiver os olhos espirituais abertos para perceber a riqueza da nossa herança nos santos, você não vai, sabe? Por que a gente vai trabalhar? Porque a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, ter valores. E se for um empregão assim numa multinacional que vai ganhar 40, 50 mil, assim, nossa, vou ganhar bastante, entendeu? Tem um valor grande ali, eu vou trabalhar lá. Você está entendendo? Você vai mexer fundos imundos para entrar num bom emprego, para ganhar um bom valor. Vai mover você por causa daquela riqueza. A riqueza que está proposta para nós, irmãos, não há nesse mundo. Se juntar todo o ouro desse mundo, todas as Ferraris, juntado com todos os iPhone melhor do mundo, e Samsung melhor do mundo, o Xiaomi melhor do mundo, com tudo que seja mais uma iate, tudo, jogar tudo no mesmo balaio, não compra isso aqui, das coisas que Deus tem preparadas de graça para mim, para você, e a qual nós podemos acessar. Você consegue entender do que nós estamos falando? Talvez você tenha entendido errado fé em Deus. Talvez você tenha entendido arrependimento errado. É por isso que nós estamos fazendo essa série aqui. Tá bom? Dependência completa em Deus. Para convergir, para dar continuidade da nossa própria vida, das ações. Não vai agora. Ah, mas eu quero fazer isso. Não é para fazer. Planos e estratégias é a fé que nos leva a convergir todos os nossos planos ao propósito de Deus. E vai um tempo, irmão, até você conseguir entender tudo isso. A fé em Deus engloba saber que Ele existe. Irmão, saber que Ele existe. Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que vem para Deus, aquele que está entrando na fé em Deus, que está vem para Deus, é necessário que saiba que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É necessário. Então não há mais, não dá para você ter dúvida. Eu estou sentado aqui, gravando esse vídeo com você, e quem está do meu lado aqui é Deus. E Ele está olhando o que eu estou fazendo e está alegre pelo que eu estou fazendo. E Ele está sentado do teu lado aí. Você não tenha dúvida disso não, meu irmão. Porque onde tem duas ou mais pessoas conversando sobre o reino de Deus, ali Ele está. E eu sei que isso se trata sobre testemunhas. Mas é a mesma coisa, meu irmão. Minha irmã, Deus está aí alegre porque você está assistindo esse vídeo, porque você está assistindo, não porque você está assistindo o vídeo, porque você está ouvindo a palavra dele, está aprendendo a dar valor, nós estamos aprendendo a dar valor no que ele fez, as coisas mais simples, irmão. Olha, se você for olhar uma mosca, uma borboleta, a ciência ela fica babando para ver, né? Uma borboleta. O teu coração, o meu coração, eu tô com 58 anos, vou fazer 59 outro mês. Ele tá batendo, meu irmão. Olha uma máquina que bate 59 anos.
tudo, e eu fui usuário abusivo de droga. Deus me salvou, me tirou de lá, tem me tirado de situações terríveis. E é que a gente nem sabe esses alimentos que a gente come lá e o nosso coração bum, 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 mandando sangue, meu irmão. Olha a maravilha disso. Um carro aí, você tem um carro que anda para lá e para cá e de repente já trava, já bate e tem manutenção e não sei o que, não sei o que. E não, se não tem, meu irmão. Se for olhar para qualquer parte do nosso corpo, e eu tô falando coisas simples, mas eu tô falando do físico, sem falar do emocional, do espiritual. É absurdo. Fé em Deus engloba saber que Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que vem para Deus é necessário que saiba que ele existe e é galardoador dos que o buscam. O Hebreus 11:6. Quer ver eu ler? É galardoador, olha a segunda parte, a parte B do versículo. É galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador. O que é galardoador? Ele vai trazer um salário, porque você está buscando ele um salário, um pagamento, trazer uma recompensa. E essa recompensa que você talvez pense em forma, agora então eu vou ganhar na Mega Sena, agora então eu vou ganhar um carro, porque eu estou buscando a Deus, agora eu vou ganhar uma casa. Não estou falando disso, não pode ser isso também, mas nós estamos falando de outra coisa, abertura de mente espiritual, abertura de olhos espirituais, para conhecer a riqueza proposta, as coisas, irmão. E você vai ver como vale a pena investir o teu tempo, não perder o teu tempo, investir o teu tempo, porque para você ganhar um mísero salário mensal, você investe 12, não sei quantas horas do teu dia no teu emprego lá. Que vamos e venhamos, não paga tão bem não. Porque para mim, para nós, um salário bom tinha que ser um salário do pessoal da política aí, que ganha seus 30, 40, 50 mil por mês. Cada um de nós, eles não estão errados em ganhar isso, não. Tinha que ganhar isso mesmo. Só que nós também, todos os seres, cada um do povo também tinha que ganhar isso. Mas agora 1.400, 1.500, não sei quanto está o salário mínimo na época que você está assistindo aí, irmão. Se vai ter salário mínimo ainda, porque de repente pode mudar todo o sistema. Você está entendendo? As coisas que estão propostas para nós, compensa você investir o teu tempo. Porque você investe o tempo para ganhar esse dinheiro que você ganha aí, para trazer alimento para tua casa, e nós estamos falando de alimento espiritual. O verdadeiro alimento, acumular tesouro no céu, onde a traça não corrói, não rói, e a ferrugem não corrói. Deus ferra essas duas partes. Tá entendendo? Irmão, 42 minutos. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, depois nós fazemos outro para continuar. Só falta um pouquinho para mim terminar a fé em Deus, mas tem que ser assim, substancioso. Né? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você curta o vídeo, você se inscreva no meu canal, né? Para que o YouTube entenda que é relevante esse vídeo e chegue nas pessoas e elas passam a sair dessa prisão dessa vida medíocre e passam uma vida de uma visão mais aberta, que elas possam acessar o espiritual de uma forma maravilhosa, irmão, tá bom? Deus que irmão, irmã, Deus que te abençoe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.